Capítulo 5 O preço do ferro. A conquista das Ilhas de Ferro não foi uma guerra. Foi uma infecção. Gormondrum não precisava de estratégia. Ele tinha o mar. Seus navios, agora cobertos de cracas negras e com velas feitas de couro de peixe curtido, moviam-se contra o vento. As correntes os puxavam, obedecendo à vontade da coroa de madeira de deriva que estava fundida à testa do rei. O primeiro alvo foi Grande WYK, a maior das ilhas. Lá, um clã de primeiros homens havia construído uma paliçada de madeira, tentando replicar os castelos das terras verdes que haviam deixado para trás. Eles cultivavam nabos magros na terra pedregosa e rezavam para deuses do céu e da tempestade. Eles viram os navios de Gormon chegarem sob uma tempestade que parecia ter sido conjurada. O céu ficou verde escuro, da cor de hematomas antigos. O líder de Grande WYK, um homem chamado Vorian, reuniu seus guerreiros na praia. Eles tinham lanças com pontas de bronze e escudos de carvalho. Eles esperavam homens. O que saiu da arrebentação não eram homens. A tripulação de Gormon, os primeiros nascidos do ferro, não correu gritando. Eles avançaram em silêncio, marchando sob a água até que estivessem na cintura, e então subindo a praia com movimentos tropegos, mas implacáveis. Suas armaduras de ferro, roubadas ou forjadas grosseiramente, estavam enferrujadas e cobertas de limo, mas a pele por baixo era mais dura que o metal. Vorian ordenou o ataque. As lanças voaram. Gormon, liderando a frente, nem se deu ao trabalho de levantar um escudo. Uma lança atingiu seu peito. A ponta de bronze perfurou a pele cinzenta, mas parou ali, presa na carne densa e sem sangue. Gormon a arrancou como se fosse um espinho e continuou andando. O que são eles? Gritou Vorian, recuando. Nós somos o futuro, borbulhou Gormon. O massacre foi absoluto. Os guerreiros de Grande WYK golpeavam, mas seus inimigos não sentiam dor. Braços decepados não paravam os nascidos do ferro, eles continuavam a morder e arranhar. E quando os defensores eram derrubados, eles não eram mortos pela espada. Eles eram arrastados. Arrastados para a arrebentação. Rotar, o profeta louco, caminhava atrás da linha de batalha, batendo em seu cajado de madeira flutuante. Ele não lutava. Ele pregava. Não resistam. Ele gritava para os homens aterrorizados de Grande WYK. A terra é mentira. O mar é verdade. Aceitem o afogamento e vivam para sempre. Vorian foi levado até Gormon. O líder da ilha chorava, vendo seu povo ser massacrado. Piedade! Vorian implorou. Nós pagaremos tributo. Ouro, prata. Gormon olhou para ele com seus olhos negros de tubarão. Nós não pagamos o preço do ouro, disse Gormon. Sua voz era um som de pedras rolando no fundo do oceano. Nós pagamos o preço do ferro. Nós tomamos. E o que tomamos, pertence ao Deus. Ele quebrou o pescoço de Vorian com uma única mão, sem esforço. Naquela noite, Grande WYK caiu. As mulheres e crianças não foram poupadas, mas também não foram mortas. Elas foram levadas para as poças de maré. Os profundos, emergindo das ondas como os verdadeiros senhores da guerra, supervisionaram a conversão. Aqueles que sobreviviam ao afogamento tornavam-se servos. Aqueles que morriam alimentavam os caranguejos. Em um mês, todas as 7 ilhas haviam caído. Arlau, Orkmon, Pique. Não havia resistência capaz de parar um exército que caminhava pelo fundo do mar para contornar muralhas, um exército que não precisava de suprimentos, apenas de umidade. Gormondrum sentou-se no topo das falésias de Pique. Ele olhou para o seu reino. Não havia fogueiras. Não havia campos arados. Havia apenas a rocha molhada, o vento uivante e o povo novo, o povo peixe, construindo torres tortas de pedra negra que desafiavam a lógica. Ele havia vencido. Ele havia purgado a fraqueza dos homens. Mas Gormon sentia um chamado. A coroa em sua cabeça pulsava. Sua pele estava rachando, seca demais mesmo na chuva. O ar era fino demais. A gravidade era pesada demais. Ele olhou para o abismo abaixo das falésias. As ondas batiam com violência, espuma branca sobre água negra. Ainda não, ele sussurrou. A obra não está completa. Ele precisava garantir que a mudança durasse. Ele precisava garantir que,
Mesmo que o sangue diluísse com o tempo, a ideia permanecesse. Ele chamou Rotar. Escreva, ordenou Gormon. Não em papel. Em pedra. A lei do ferro. E assim, nas pedras de velha WYK, foi talhado o código que condenaria as Ilhas de Ferro por milênios. Nós não semeamos. Uma frase que não nasceu de orgulho, mas de uma necessidade biológica de criaturas que haviam esquecido como ser humanas. Capítulo 6. O retorno ao abismo. Um ano após a chegada, Gormon-Drum não parecia mais um homem. Ele tinha 3 metros de altura, inchado pela magia e pela carne estranha que consumia. Suas pernas haviam se fundido parcialmente, tornando o caminhar uma agonia. Ele passava seus dias submerso nas piscinas naturais aos pés da cadeira de pedra do mar, respirando apenas pela água. As Ilhas de Ferro estavam pacificadas. O povo do ferro o governava. Mas a biologia humana é teimosa. As crianças nascidas das mulheres convertidas nasciam, misturadas. Algumas tinham guelras, outras apenas pele escamosa, e muitas eram, decepcionantemente, humanas. Gormon percebeu que a transformação total não era sustentável na superfície. O sangue dos profundos era forte demais para a terra. Com o tempo, os monstros desapareceriam, deixando para trás apenas homens cruéis com lendas de grandeza. Mas ele não pertencia mais à superfície. Na noite do solstício de inverno, a maré mais alta do século atingiu velha WYK. A cadeira de pedra do mar vibrava, um farol chamando seu mestre para casa. Rotar reuniu os capitães e os senhores das ilhas na praia. Eles viram seu rei emergir da piscina. Gormon era uma visão de pesadelo. Cracas cresciam em seus ombros. Seus olhos eram faróis de luz bioluminescente pálida. Meu tempo na pedra seca acabou, disse Gormon. Sua voz não vinha da boca, mas vibrava diretamente nos crânios de seus súditos. Você vai morrer? Perguntou um dos capitães, com medo de perder a força que os guiava. O que está morto não pode morrer, respondeu Gormon. Eu vou reinar. Mas meu trono verdadeiro não é esta cadeira na praia. Esta é apenas a porta. Ele olhou para Rotar. O profeta estava velho, consumido pelo sal, seus cabelos brancos e duros como arame. Mantenha o medo, Rotar, disse Gormon. Faça-os lembrar do mar. Faça-os alimentar o mar. Enquanto eles pagarem o dízimo de sangue e ferro, nós, lá embaixo, deixaremos que vivam aqui em cima. Eu prometo, rei da rocha e do sal, disse Rotar, curvando-se. Gormon virou-se para o oceano. As ondas se acalmaram diante dele, abrindo um caminho de água lisa e negra. Da arrebentação, eles surgiram. Centenas de profundos. Não como servos desta vez, mas como uma guarda de honra. Eles ergueram lanças de osso de baleia e tridente de coral negro. Gormon caminhou para a água. Ele não olhou para trás. Ele não hesitou. Quando a água cobriu sua cabeça, ele sentiu o alívio final. O peso da gravidade desapareceu. A dor de sua pele seca sumiu. Ele desceu. Ele passou pela plataforma continental, descendo para o abismo onde a luz do sol nunca tocou. Lá embaixo, na escuridão esmagadora, as luzes da cidade esperavam. Antley. Torres ciclópicas, espirais de pesadelo, templos dedicados a deuses que dormiam e sonhavam com o fim do mundo. Gormon-Drum entrou no grande salão submerso. Ele sentou-se no trono verdadeiro, o original do qual a cadeira de pedra do mar era apenas uma cópia barata. Ele fechou os olhos, sentindo a pressão de 1000 oceanos sobre ele. Ele estava em casa. Na superfície, séculos se passariam. A história se tornaria lenda, e a lenda se tornaria mito. Os nascidos do ferro esqueceriam suas origens monstruosas. Eles pensariam que o deus afogado era uma metáfora, uma religião. Eles esqueceriam que tinham guelras. Mas às vezes, uma criança nasceria com dedos palmados. Às vezes, um marinheiro ouviria um chamado nas tempestades. E em velha WYK, a cadeira de pedra do mar permaneceria, negra e oleosa, esperando. Porque Gormon-Drum não morreu. Ele está lá embaixo, sentado no escuro, esperando o dia em que a maré subirá alto o suficiente para cobrir as montanhas, e o trono de pedra do mar será, mais uma vez, o trono do mundo inteiro. Fim.